Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações. Entrevistas. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias com Gino Rondon. Boa tarde, 12 horas 1 minuto, começando a semana, começando o mês, setembro. E eu quero dizer para você na abertura do nosso giro de hoje que você precisa aprender a se divertir sem beber, conversar, mas sem o celular, sorrir sem selfie, sonhar sem drogas e amar, mas sem contradições. Chegando a equipe altamente comprometida com o jornalismo sério da Rádio Hora, Marco Antônio Marrom, comando de áudio, Márcio Pena operando vídeo, a produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira, a direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, cumprimentando a todos os nossos ouvintes. 12 horas 2 minutos. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Sobre família, muita gente reclama, fala, mas não dá para conciliar trabalho com família. Ou eu trabalho, me dedico ao trabalho, ou eu me dedico à família. Não dá sim para conciliar as duas coisas, porque quem se dedica só ao trabalho acaba perdendo a família, ou quem se dedica só à família acaba perdendo o trabalho. Então a gente tem que ter os pilares da vida e saber administrar os tempos. Tempo para Deus, tempo para o lazer, tempo para os amigos, tempo para a família, tempo para o trabalho. Não necessariamente nessa ordem, mas são os principais pilares da nossa vida. E é possível sim conciliar trabalho com família, família com trabalho. Eu trabalho, por exemplo, viajando um bocado, dou consultoria, treinamentos e não viajo com a família, mas a família viaja comigo, porque ela vai no meu coração, ela vai na minha cabeça, toda hora mantendo contato através de celular, através de WhatsApp, a gente fica conectado. E se eu estou lá trabalhando, se eu estou viajando, é para a família, é pensando em proporcionar conforto, proporcionar qualidade para a minha família. Então eu vou trabalhar comprometido, motivado, dedicado, com amor, sem esquecer a família. E quando eu volto, cheio de novidades, cheio de energia. E quando eu estou com a família, eu também não deixo de pensar no trabalho, porque é uma coisa que eu faço com amor. Compartilho isso com a família, ou pelo menos procuro compartilhar. Complicado, é difícil quando você, no domingo, reunido, conversando com uma pessoa, com a outra, e ela, amanhã é segunda-feira, ai meu Deus do céu, amanhã, já dá frio na... A pessoa não está fazendo o que gosta, o que ama, está desmotivada da vida. Eu falo, graças a Deus, já curti a família, mas graças a Deus amanhã eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho como produzir alguma coisa para transformar o nosso mundo, fazendo a minha parte, aquilo que me cabe, aquilo que Deus confiou para que eu coloque em prática aqui na vida. Então é possível sim conciliar família, trabalho e aqueles outros pilares que eu falei, tá bom? 12 horas e 5 minutos, boa tarde! Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. Salário mínimo proposto pelo governo federal para o ano que vem é de R$ 1.039. O valor consta no projeto da Lei Orçamentária, o PLOA de 2020, que foi enviado agora no último dia 30 para análise do Congresso Nacional, juntamente com o texto do projeto de lei que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023. Esse valor é exatamente o número de 2019 corrigido pelo INPC. Não é a política de salário mínimo, disse o governo federal, tem até o final do ano para estabelecer a política de salário mínimo, afirmou o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, durante coletiva de apresentação do orçamento 2020. A previsão é que fosse de R$ 1.040. Essa revisão baixou um pouco,
está relacionada à correção do valor do salário mínimo de 2020, ser corrigido pela inflação desse ano, medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, que registrou queda de 4,19% para 4,09%. Então, cada aumento de R$1 no mínimo terá um impacto de cerca de 298 milhões no orçamento de 2020. E a maior parte desse efeito vem dos benefícios da Previdência Social de um salário mínimo. E mesmo com essa ligeira redução, o salário mínimo do ano que vem ainda vai ultrapassar a faixa de R$1.000 pela primeira vez na história. O reajuste representa uma alta de um pouco mais de 4% em relação ao valor atual, que é de R$ 998. E a proposta, já o governo está propondo para o ano que vem, R$ 1.039 o valor do salário mínimo. São 12h07, 12h07. Vamos dar um giro pelo agronegócio. Embarques de banana ganham força. O preço da banana muito alto, realmente está complicado comprar banana nos mercados. Falta espaço para armazenar o milho, excesso também na produção do milho, e saem os zoneamentos para mais 6 culturas. As informações com o nosso repórter Humberto Ferretti. Giro Notícias. Os embarques brasileiros de banana para a União Europeia simplesmente pararam neste ano. Até julho foram 16 mil toneladas, 4 vezes mais que no mesmo período de 2018. Já o preço registrou uma pequena queda, o que fez o faturamento crescer apenas, entre aspas, 294% para 7 milhões de dólares. Com o clima favorável e a volta das chuvas, o produtor brasileiro investiu mais na banana e viu a qualidade melhorar. O avanço da safra de milho preocupa produtores do Mato Grosso. Já são 31 milhões de toneladas, bem mais que a média dos últimos anos. O problema é que a capacidade de armazenamento não acompanhou esse avanço. O IMEA informa que o estado consegue estocar cerca de 38 milhões de toneladas de grãos, que o ideal seria uma estrutura para 75 milhões. E como muita gente ainda aguarda parte da soja, pode sim faltar espaço para o milho. E saíram os zoneamentos agrícolas para mais 6 culturas: amendoim, cevada, feijão calpi, girassol, mamona e sorgo granífero. Os documentos apontam a época ideal de plantio para evitar problemas com o clima e ainda as variedades e o tipo de solo indicados para cada região. Os documentos foram publicados no Diário Oficial e também podem ser acessados pela internet no site agricultura.gov.br. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h09, 12h09. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje pela manhã que irá participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, nem que seja de cadeira de rodas. O presidente disse que pretende falar no evento sobre a floresta amazônica. Bolsonaro, próximo dia 8 agora, vai passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia saliência do tecido que surgiu no local onde ele fez 3 intervenções em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral do ano passado. Os médicos estimam que o presidente deve ficar 10 dias de repouso. A Assembleia Geral da ONU está marcada para começar no dia 20 de setembro em Nova York. E aí o presidente afirmou hoje pela manhã que ele vai à reunião da ONU, nem que for de cadeira de rodas, de maca, de qualquer jeito. Ele quer falar sobre a Amazônia, mostrar para o mundo com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que o antecederam. 12h10, vamos dar um giro pela redação com Alex Nantes. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Gino. Vamos falar agora sobre o Parapan-Americanos. Disputado oficialmente desde 1999, os jogos têm agora o Brasil como dono da melhor campanha de todos os tempos. Foram 308 medalhas, sendo 124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes. Essa já é a quarta vez seguida que a delegação brasileira lidera o quadro de medalhas. Alberto Martins, diretor técnico e chefe da missão brasileira em Lima, disse que a meta interna no comitê sempre foi superar os números de Toronto. Quase metade das medalhas brasileiras veio das piscinas. A equipe de natação ficou com 127 conquistas, sendo 53 de ouros. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, a delegação brasileira em Tóquio nos Jogos de 2020 terá entre 350 a 400 pessoas, sendo aproximadamente 250 atletas. Nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, o Brasil finalizou a sua participação em 8º lugar, com 72 medalhas, sendo 14 de ouro, Gino. Ok, Alex. Vamos agora às 12 horas e 12 minutos com as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Giro Notícias. Olá, ouvintes, como vão? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre compras no supermercado. Você faz compras regulares ou você faz aquela compra grande do mês todo? Independente de como você costuma realizar suas compras, quero te dar algumas dicas que podem diminuir os seus gastos. Primeiro, faça uma lista dos itens que estão faltando em sua casa e vá direto nas seções do supermercado desses itens. Evite ficar passeando com o carrinho. A chance de você levar aquilo que não precisa é muito grande. Depois, não vá com fome. Quando estamos com fome, tudo fica mais gostoso e atrativo. Por isso, faça um lanche antes de sair de casa. Número 3. Não leve seus filhos, a menos que esteja disposto a comprar alguma guloseima para eles. As crianças podem não entender que você tem um orçamento para compras e podem ser bem insistentes quando querem um doce. Número 4. Veja as marcas que você pode substituir sem perder muito a qualidade. Existem muitas marcas para o mesmo produto. Em geral, as marcas mais famosas e mais vistas nas propagandas são também as mais caras. Você pode trocar por outra marca e economizar um bom dinheiro. Número 5. Itens não perecíveis podem ser uma boa comprar no atacado e assim ganhar um bom desconto. Você tem algum hábito saudável na hora de fazer compras? Conte pra gente. Envie um WhatsApp aqui para a Rádio Hora e compartilhe os seus hábitos com a gente. Tenha um bom dia e um excelente trabalho. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas e 17 minutos, 12h17. Após atingir Bahamas, furacão Dorian segue em direção à costa dos Estados Unidos. Estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul declararam já estado de emergência e ordenaram que moradores da costa deixem suas casas. Até o momento não há informações sobre vítima nas Bahamas, mas chega a atingir 300 quilômetros por hora lá na Bahamas, provocando chuvas torrenciais. O furacão Dorian se aproxima lentamente da costa sudeste dos Estados Unidos e o Centro Nacional de Furacões estima que a tempestade passará perigosamente perto da costa da Flórida entre a noite de hoje e a madrugada de terça-feira. Após vários dias de incerteza sobre a trajetória de Dorian, é possível que o olho do furacão não chegue ao continente americano, mas ainda é difícil prever qual será o impacto na costa da Flórida. São 12 horas e 18 minutos. As convidadas de hoje aqui do Giro Notícias, Carolina Espínola, Carol, presidente da Prodeteia, nossa colega jornalista, e Adriana Belei, voluntária, para falar sobre autismo, sobre o trabalho que é feito com quem tem alguém que não é uma doença, com quem tem
os sintomas do autismo, com quem é autista, dentro de casa, como um pai, uma mãe, já reconhecer, se é possível, nos primeiros anos de vida, qual a atenção, como que deve proceder. Será um papo bem esclarecedor com as nossas convidadas na tarde de hoje, aqui no Giro Notícias. Carol, boa tarde, um prazer tê-la aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite, Gino. Eu ouço a rádio, ouço o seu trabalho, meio-dia sempre que eu posso, porque é uma hora complicada. Mas, assim, agradeço o convite pela associação e pela nossa amiga Adriana também, que é professora. A gente poder falar sobre educação também com autismo e inclusão, muito bom. Muito obrigado. Maravilha. Adriana, boa tarde, obrigado também por tê-la aqui no programa. Eu que agradeço o convite, sempre uma boa condição a gente poder... sempre interessante ter as portas abertas para falar sobre o autismo, que é uma deficiência que não tem cara. Então, nós sofremos muito com preconceito por conta disso. Então, sempre que puder levar informação, estimular o pensamento, o conhecimento, tudo é válido. Nosso agradecimento. Há pouco tempo, né, tanto a Adriana quanto a Carol, que começou o Brasil, o mundo, começaram a falar mais do autismo. Era desconhecido, era ignorado? Como é que era tratado? Carol, pode ir lá, Carol. Vou falar, Gino. Assim, ó, na verdade, a questão com o autismo hoje está mais divulgado, né? Assim, tem mais informação, justamente pelo fato da quantidade de diagnósticos sendo feito e da melhora desse diagnóstico com a mudança da classificação internacional de doença. Tá? Que é o CID, que a gente chama. Uhum. Então, quando mudou esse DSM, né, essa classificação, o autismo começou a ser melhor diagnosticado e houve esse crescimento do número de pessoas com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Então, a pessoa vivia e não sabia que tinha, a família não conhecia. Não. Nossos filhos têm praticamente a mesma idade, o meu e do Adriano, nós nos conhecemos na única associação que atende exclusivamente o autista, que é a AMA Mato Grosso, Campo Grande, atende Mato Grosso do Sul. E foi em 2009 que nós nos conhecemos, mas meus filhos foram diagnosticados em 2007 para 2008, com 1 ano e 8 meses, de fato, 1 ano e 8 meses. Que é uma raridade. A gente tem hoje pessoas chegando dentro da associação com um diagnóstico com 17 anos, 14 anos. A média é de 6, mas a espera é longa. Mas, assim, isso houve realmente por conta dessa questão do diagnóstico, não, e pelo aumento do número de casos. Aí falam para mim, virou moda ser autista, né? A gente escuta muito isso, né, professora? Tem até esse absurdo. Tem, autismo é doença, né? Inclusive está rolando um vídeo na internet, Gino, dizendo, um político dizendo que pessoas na cadeia são disléxicos e autistas. Informação. A gente não cansa de dizer, não é massificar, né? É realmente conscientizar. Adriana, a Carol falou que é a mesma idade, os filhos. Qual a idade deles? A minha tem 10 anos. A sua também, Carol? Os meus são gêmeos, são 12. Gêmeos, 12. Quase a mesma idade. Você também diagnosticou com quantos anos? Minha filha, eu comecei a buscar tratamento para ela, comecei a buscar uma resposta a partir de 1 ano e 8 meses. Buscar uma resposta, porque ela tinha um comportamento diferente. Uhum. Talvez o fato de que eu seja professora e eu conviva com outras crianças tantas, observava, mas tinha uma sensibilidade diferenciada, né? Você imagina assim, ela tinha que estar desenvolvendo tal coisa e não está. Ela tinha que estar fazendo tal coisa, não está. Aí eu comecei uma busca, primeiro com neuro e depois com fono e psicólogo e psiquiatra, para poder fechar. Com 2 anos e 6 é que eu tive efetivamente o diagnóstico fechado. E qual a confusão? Misturam às vezes, quando a pessoa, por exemplo, no caso da Adriana, ela percebeu que a criança não estava tendo o mesmo desenvolvimento que as outras. É confundido com outro tipo de doença, às vezes, ou não, Carol? Opa, doença. Pelo amor de Deus. Com alguma doença, a pessoa que tem autismo... Com outras síndromes, patologias, a gente fala. Na verdade, assim, porque o autismo, como a Adriana falou, não tem uma característica física, né? Ele é uma situação neurológica.
Então, o que acontece? As pessoas têm dificuldade. Então, você tem várias questões também que envolvem e que acompanham o autismo. Por isso que a gente fala, o autismo é uma deficiência, e quando a gente fala de autismo, a gente não está falando só de autismo, a gente está falando de outras deficiências também, porque raramente vem sozinho. 99% dos casos, o autismo vem com outras deficiências ou transtornos ou outras patologias. E quais são esses? TDAH, são variados, dislexia, problemas normalmente na questão da dispraxia do movimento, ou apraxia da fala, né, aqueles não verbais que são os mais severos que a gente fala, né, que são os que necessitam de maior apoio. Então, assim, como que se faz o diagnóstico? Ele é feito clinicamente, ele é multiprofissional. Ele não pode ser feito... Quem pode dar o diagnóstico médico? É o médico. É o psiquiatra e o neurologista, o neuropediatra no caso da criança. Então, mas ele com dúvida, porque ele passa, o médico tem um conhecimento da classificação da deficiência. Então, se ele tem dúvida, ele encaminha para os profissionais que são uma equipe, que envolve terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, no caso de não falar ou de ter alguma dificuldade de fala. E nem esses profissionais ainda ainda existe muita dúvida nesse meio da saúde. Então, quando a gente não tem um médico pediatra, que pode encaminhar para um neuropediatra, identificando a característica, nem um psiquiatra, nem um neuro que possa identificar, eles encaminham para os profissionais, aí existe maior dificuldade ainda. Tem gente diagnosticada com TDAH a vida inteira e dislexia, e aí você vai descobrir que com 7 anos a pessoa tem autismo, porque ele tem dificuldade de interação social. E tem apoio do governo? Na assistência médica, por exemplo? Essa risadinha já disse tudo, não? É muito complicado essa questão do Sistema Único de Saúde. Eu acho que é uma coisa muito única, né, do nosso país mesmo. O país enfrenta e sempre enfrenta muita dificuldade, justamente pela falta de participação social. Foi para isso que a gente nasceu, né? A comunidade tem que não tem que esperar do governo. A culpa não é do governo, a culpa é nossa, né, Gino? Então, essa, na verdade, assim, a falta de informação. A gente vota muito a troco de alguma coisa e depois não cobra do próprio... Não, nem cobrar, né? Cobrar só não. Vamos cobrar com solução, vamos cobrar com conhecimento, vamos cobrar como? Enviando as reclamações em ouvidorias específicas. Como que a gente pode provar o que a gente está dizendo? Né? Igual você perguntou, o governo ajuda? A gente sabe que não, que a gente vive isso dia a dia. Nós participamos de uma associação que é do SUS, né? Então, assim, eu venho de CAPS, eu venho de instituições públicas. E a gente viu que aquilo não deu certo se não fosse minha família me auxiliar, se cotizar. Hoje eu tive que parar de trabalhar, meus filhos não estavam desenvolvendo, né? Então, assim, quantas pessoas enfrentam isso? Por exemplo, vamos analisar a situação aqui de Campo Grande, que é a nossa realidade. Teria que passar pela Câmara, vereador aprovar, aí vai para o prefeito... Gino, Adriana. Eu penso que dá para discutir também a questão do tratamento, inclusive nos particulares, nos planos. Nós temos que entrar na justiça para conseguir. Minha filha... Mesmo com plano? Sim, mesmo nós temos uma ação plano. coletiva. Nós estamos numa ação coletiva, porque eles não cobram, não está no rol da ANS. E a gente então, e a gente não consegue. Então, você tem que judicializar a causa. Além de todo o transtorno, que o transtorno já nos causa, né, no sentido... Transtorno é burocrático, é todo um monte de processo. A gente fala assim, é uma pessoa especial, o meu filho é uma pessoa especial. Mentira, ninguém quer. Né? Todo mundo fala assim, é especial. Não, quando você tem, de fato, a criança que tem uma diferença, que vai exigir alguns cuidados que as ditas normais, né, que a gente sempre coloca entre aspas, não teriam, e os nossos têm, a gente percebe a dificuldade que é em todos os segmentos, em todos. Né? Não tem uma linha só. Mas, respondendo a sua pergunta, tem que ser por lei? As leis já existem. Só não são cumpridas. A maior mas barreira é campeão de lei que não... É atitude. A gente fala, a maior barreira da pessoa com deficiência é a atitude. A gente tem já a lei de acessibilidade. A acessibilidade do autismo ainda é pouco conhecida, ainda falta isso também. Então, por isso a conscientização, a informação a respeito do transtorno. Mas, assim, a maior barreira que a gente enfrenta é a de atitude. E não é do governo. O governo é o nosso, ele é nosso representante. É nossa, é da sociedade. A sociedade precisa acordar, se mexer. Para cobrar mesmo. E com solução. A lei. Igual a gente agora no município. A associação conseguiu, junto com parlamentares. Nós somos muito à frente em relação a muito Estado. Né? Mato Grosso do Sul fez parte do processo de aprovação junto com a Berenice Piana, que é o nome da lei do autista. Então, qual o nome? Berenice Piana. Berenice Piana. Uma mãe. É uma mãe de autista. E que, inclusive... De onde ela é?
Ela é do Rio de Janeiro. Ela, na verdade, eles nasceram aqui. Aqui que os filhos dela nasceram no Mato Grosso do Sul. Né? Mais uma pessoa aí que eu falo que vem para somar pra gente e provar. Né, o tanto que o nosso estado precisa de atenção com relação à causa. Mas ele nasceu aqui e hoje ela mora no Rio de Janeiro, em Itaboraí. Nós já moraram no Paraná e tudo, uma amiga muito querida, inclusive. A Lei levou o nome dela, né, como a nossa Maria da Penha. Nós temos a Maria Espiana. Maria que pegou. Maria da Penha, no Brasil, pegou. Aqui em Campo Grande foi a primeira cidade do Brasil a ganhar a Casa da Mulher. Agora estão querendo levar para Corumbá, Ponta Porã e outros estados também. E do autismo. Também saiu daqui, Saiu daqui. A gente tem um patrono, a gente brinca a nível federal, que é o deputado Fábio Trade. E aí aqui no município, justamente por nós termos feito parte desse processo de aprovação da lei federal, nós estamos à frente com relação à educação, com relação à saúde, mas ainda falta muito. A saúde ainda está atrás da educação. E a educação vive tendo, né, Adriana, alguns retrocessos, a gente caminha um pouco, vai para trás, caminha um pouco, vai para trás. A participação social e a compreensão até dos gestores na administração de como é o autismo. Isso a gente só vai conhecer de uma maneira, ouvindo a família, é uma tríade que a gente brinca, né? Assim, como é que a gente chama? É a pirâmide, né? É uma pirâmide. É o poder público, a família e os especialistas. Tem que ter essa tríade, e essa tríade tem que andar em consonância, tem que haver participação popular e o controle social para a efetivação disso. Carol é presidente da Prodeteia, Adriana é voluntária e professora, trabalha na área educacional, a Carol é jornalista, e ela citou que a saúde está atrás da educação ainda. Mas a educação também não tem professor preparado para ensinar quem é autista, né? Como é que funciona nas escolas? De novo, eu vou voltar lá atrás. Eu sou uma mãe. Eu não estava preparada para ser mãe de uma pessoa com autismo. Então, eu recebi minha filha e estou aprendendo com ela. O nosso entendimento é, se essas crianças não estiverem nas escolas, ninguém vai aprender. Boa. Então, tem que estar. E as pessoas vão aprender se modificarem o seu olhar. É muito além do diagnóstico. O diagnóstico é importante? Claro que é. Ele vai te mostrar caminhos. Mas mais importante que o diagnóstico, no meu ponto de vista, é o olhar para o ser humano que está ali. Eu tenho um ser humano que tem necessidades específicas. Eu tenho que descobrir. Ele chegou para mim dessa maneira. Eu vou entregar essa criança ao final do ano de que jeito? Quais são os caminhos que eu posso trilhar aqui para que ele alcance porque a gente também não pode limitar, né, a criança. Nós não sabemos até onde eles podem chegar, nós não sabemos até onde nós podemos chegar. Então, sem limitação, né, nós não pedimos para um cadeirante se levantar da cadeira para poder subir um degrau. Então, não tem como eu pedir para um autista tirar as suas sensibilidades, porque é uma questão sensorial, é uma questão comportamental e é uma questão de comunicação, para ele se tira isso aqui que agora você vai ser incluído. Não tem como. Então, é no dia a dia sim, é no olhar e é de cada um. E fazendo um adendo ao que a Carol falou antes, que o governo não tem, que não é só o responsável, ele não é só o responsável, mas tem muita responsabilidade sim. Nós temos, por nos representar, nós temos, enquanto cidadãos, que exigir de colocar e de se colocar também, de participar. Né, que é uma coisa que a gente sente muita falta. E fica complicado nas escolas também para a criança, por exemplo. Ela sofre discriminação por parte de colegas? Como é que o pai, a mãe encaram, enfrentam e administram essa situação? Carol. Então, eu até falo assim, a questão do preconceito é ainda a maior barreira. A gente tem casos, inclusive, que já aconteceram em 12 anos atrás com meus filhos, a gente tem casos há 6 anos atrás e a gente tem casos ainda acontecendo até hoje, atuais, gravíssimos, com gestores escolares. Nacional de uma daqui de Campo Grande. Ela deixou de convidar uma criança autista porque iria perturbar o aniversário da filha dela. Eu tenho uma pergunta. O filho tem problema, né? Não, esse negócio do problema é uma questão muito séria. Esse termo, eu prefiro falar, seu filho tem um transtorno. Não deixa de ser um problema, mas né, a gente tem que mudar o conceito. Como ela agiu, mas aí, repercussão nacional. com a questão
como é que fala, do comportamento, do preconceito, sim, na escola, eles têm muita dificuldade de interação. Então, assim, fazer amigos é complicado. Então, o profissional da educação... normal sim, deles, sim, normal deles. Eles entendem o mundo de uma... vivem no próprio mundo? Não, gente, para com isso. Né? Eles vivem no nosso mundo, é o mesmo mundo, é só a maneira de interpretar o mundo que é diferente. E quem não tem, né, todos nós somos indivíduos. Né? Somos únicos. Mas aí o profissional ele tem que estar preparado para entender o comportamento, para entender o desenvolvimento, tentar descobrir habilidades, né, dentro daquela área do ensino, para que ele tenha o desenvolvimento pedagógico, e ainda tem a questão do profissional que vai auxiliar, ou que vai dar o apoio para o regente, para a sala, no atendimento da pessoa com deficiência, ele tem que também desenvolver atividades que envolvam a interação. Então, ele está ali realmente para fazer o apoio pedagógico, está ali para fazer o apoio e a interação, o caminho. Deveria ele é o caminho. Não. Você vê, a gente não tem nem pedagógico, ele só, muitas crianças, a gente sabe muito bem, a gente já tem fotos aqui, tem vídeos, que estão em sala de aula brincando de Lego enquanto as crianças estão aprendendo. Meu filho já ficou num cantinho de uma sala, cercado por 4 cadeiras, porque a professora de apoio não estava e o regente não assume a responsabilidade. O aluno não... Eu canso de ouvir isso. Eu falo assim... Eu pergunto, quantos alunos você tem na sala? Ele fala, eu tenho 30 mais 2 deficientes. Não, você tem 32 alunos. E ele fala assim, tem 30, mas eles são alunos daquela professora ali. Não, ele é seu aluno. Hoje, por exemplo, a gente não tem aula 2 dias no município, né? Não sei se você está nesse caso, Adriana. São blocos diferentes. Eu acho um absurdo isso. Por que os nossos filhos não têm aula, mas os filhos das pessoas sem deficiência estão tendo aula? Mas o que é? É a conduta do executivo. Não é só no município, no país inteiro. Porque o professor não vai ter treinamento, a justificativa é treinamento e a formação continuada. Mas não tem uma avaliação dessa formação. É até uma crítica que a gente faz, e eu falo isso publicamente, não tenho medo de falar. Não, pode aproveitar. Né? Aproveito resguardada. Mas aí, assim, é isso. A gente tem atitude. 12h36. Estou conversando com a Carol, presidente da Prodeteia, e a Adriana, que é voluntária. São mães e trabalham com autistas e tem na família. Tem um ouvinte participando aí através do 99911-9689. Vamos lá. Gino, por favor, pergunta às distintas entrevistadas com relação à gravidez tardia. Hoje na sociedade se tem essa cultura de terminar os estudos, comprar casa, comprar carro, comprar um monte de coisa, para depois pensar em engravidar e fica tarde e termina complicando a saúde do feto, da família e etc. Por favor, agradecido, bom dia, Radiola, na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, mas graças a Deus. Não se identificou, mas tudo bem. Carol, Adriana, quem quer responder? Eu vou falar assim, no nosso grupo de mães, aqui de Campo Grande, nós temos mais de 250 famílias. Num grupo. Num dos grupos, né? Eu fui mãe com 35. Tem mãe lá com 20, tem mãe com 18, tem mãe com 30, tem mãe... Enfim, essa questão... Na verdade, não existe uma causa para o autismo até hoje. Existem vários estudos, vários indicativos, mas efetivamente é por esta razão, não existe. Não existe. E não, pelo amor de Deus, isso é mito. É mito. A gente tem, inclusive, 10 mitos sobre o autismo. Mas é bom esclarecer até para o nosso querido ouvinte. É isso que eu ia falar. Muito obrigada pela pergunta, muito importante. Não só ele, mas para... Sim, não tem nada, não tem relação com a idade, não tem prova de que tem relação com a idade, não tem prova de que tem relação com a vacina. Hoje a gente tem um monte de doenças mesmo, sabe? Agora voltando, rubéola voltando gravissimamente, porque as pessoas deixaram de tomar vacina, porque vacina causa autismo. Isso foi um boom que aconteceu em 1980, e a gente, 1980 e alguma coisa, né? 82, parece? 82, 76, e agora a gente está tendo resultado disso, Gina. Então é uma preocupação muito grande, é muito mito que envolve ainda a deficiência. Então, assim... Quais são os níveis? Por exemplo, tem alguns... Eu gostei da Adriana falando, não tem cara, autismo não tem cara. Você não identifica, por exemplo. Tem placa, tem lei agora que o autista tem direito a ser atendido primeiro pela dificuldade de ele ficar ali, da sociabilização, então ele tem que ser atendido. Mas como que ele vai identificar? Ele é normal, então, assim, quais são esses níveis? Aqui no município, eu vou deixar para a Adriana falar do nível, você tocou numa ponte muito importante, que é a respeito dessa informação. Como que a gente vai fazer isso? Está sendo feito um treinamento junto com a associação, com o PROCON do município, e em várias universidades, em que a gente está informando
como lidar no atendimento com a pessoa com deficiência, principalmente na deficiência do autismo. Então, a gente está em apoio justamente com o PROCON do município para fazer esse treinamento. Como que faz? Você tem que procurar a Secretaria de Assistência Social para imprimir, você tem que levar os documentos, liga lá, é bom ligar primeiro para ver quais são os documentos certinhos, porque eu não tenho uma lista aqui, para você fazer essa carteira de identificação da pessoa com deficiência, lá vem escrito autista. Ficar andando com laudo, mas a gente ainda está na parte do controle social, vai ter uma reunião próxima agora, acabei de receber a notícia aqui, semana que vem com um grupo gestor, que é desse controle que foi criado no município, para fazer sobre isso. Aí ela vai com a carteira, vai com a carteira do autista específica, que o município vai ser regulamentado uma específica. Coisa municipal. Sim. Inicialmente, que depois tem que... No estado, na verdade, a gente acaba andando com o laudo médico. Né? Mas essa carteira, a tendência é ter validade até em nível nacional. Sim, a gente está tentando. Existe já um grupo de trabalho para isso no governo federal, mas até lá, pelo menos no nosso estado... Mas é uma luta, vocês estão começando, parabéns, sem começar. Você ia complementar, né, que a Carol... Então, a questão dos níveis. Leve, moderado e severo, basicamente, né? A grosso modo, vou falar assim. O leve é aquele que você quase não percebe. Ele vai ter algumas dificuldades de socialização, de compreensão, de relacionamento em geral, mas ele é aquele que você passa desapercebido. Pela nossa idade aqui, seriam aqueles esquisitos. Sabe aquela pessoa esquisita? Que sem laudo, sem nada, que não consegue conviver direito com o outro e tal? Aquele esquisito. Em geral, a grosso modo, Gino, por favor, né, o leve seria isso. O moderado, ele consegue se comunicar de alguma maneira, mas ele não consegue controlar o seu corpo mesmo, às vezes, né? Porque ele não consegue entender por que ele tem que esperar. Então, fila é uma coisa extremamente difícil para todos os nossos filhos. Esperar fila ou consulta ou qualquer coisa assim que tenha que esperar, essa questão da espera para eles não funciona. E o severo é aquele que tem a maior dificuldade ainda, principalmente na comunicação. Né, que a comunicação é o que possibilita o nosso desenvolvimento como um todo, né? E é onde mais afeta as pessoas com autismo, porque não conseguem se comunicar. E a gente, infelizmente, nossa sociedade não consegue sair da caixa. Complementando diferente. A gente tem, eu vou complementar o que ela falou, nível 1, 2 e 3. Todas as deficiências têm. Você tem o nível, né, leve, moderado e severo. Todas elas têm. No caso do autista, o leve é aquele que necessita de pouco ou nenhum apoio. O moderado é aquele que necessita de apoio em determinadas situações. Né? Como a Adriana falou, ela citou um exemplo da questão da espera. Mas tem a questão sensorial, a gente tem N situações. Cada um vai ter uma necessidade. Né? Então, ele precisa de um auxílio moderado. E o severo é aquele que não tem nenhuma independência. É aquele que necessita... Até para andar também ou não? Muito por conta da dispraxia. Eles têm o andar equino, que a gente fala que é aquele andar na ponta do pé, né? As estereotipias, que a gente fala que são os movimentos repetitivos do balançar da mão, às vezes um movimento no rosto, do corpo. O balançar, né? Mas eu falo que tem cuidado com isso daí, porque senão... Fala assim, ele não se balança, ele não é autista. Não, gente, calma. Né? Mas, então, são esses 3 níveis, eles são nivelados dessa maneira. Muito importante falar, Gildo, como que eu vou identificar se meu filho é autista ou não? De 0 mês, na hora que ele nasce, tem uma escala que é usada eles falam até os 14, mas dá para você usar qualquer tempo. Até a gente, quando tem dúvida, eu fui lá e fiz o meu. Acho que tem gente que fala, né, que eu sou autista, mas não sou, não. Aí fala assim, é uma escala chamada MChat, você pode procurar, tem no site Tua Saúde. Mas tem outro site, se você procurar no Google já aparece, né? Chama MChat, diz SHAT. Essa escala você faz online mesmo, você clica, tem as perguntas e ela vai dar, exatamente, ela vai dar um norte. No país, essa escala tem uma legislação federal para a utilização dessa escala. Então, os pais podem pedir isso daí também no sistema particular ou do SUS para que seja utilizada essa escala de risco de autismo que seja, porque a pessoa com risco já tem direito. A título de esclarecimento, Carol e Adriana, falando sobre autismo, aqui no Giro Notícias, eu tenho um neto
de 11 anos, filho da minha filha Lucilena. Dudu. O Dudu, super querido. A questão da... Me falhou agora a pergunta, mas eu gostaria de ver, por exemplo... lembrei aqui, ó, fogos, a questão da audição. Um absurdo, né? O prefeito fez a lei proibindo nos órgãos, nas solenidades públicas. Mas e as privadas? Quer dizer, jogo, futebol, fogos para todo lado. Foi aprovado, acho que pela Câmara, uma lei proibindo na cidade. Pode ter os fogos, mas só de iluminação. Só iluminação, isso. Sem o som. Também prejudica em qualquer nível do autismo. A sensibilidade da auditiva é muito grande, Carol ou Adriana? Eu falo, você complementa, Adriana, se você esquecer de alguma coisa. Mas assim, eu falo, gente, é animal, é idoso. A gente tem hospitais e clínicas espalhadas pela cidade inteira. O bebê, né, recém-nascido. Os fogos, a sensibilidade da pessoa com autismo é muito alta, muito mesmo. Então, esses fogos transformam em zunidos no ouvido deles. E realmente o comportamento deles fica alterado, eles entram em crise por conta desses fogos. Aquilo que a gente falou, leis não bastam, a atitude é a principal. Então, assim, a gente tem que ter um controle disso. É conscientização, é questão cultural, é pegar essas pessoas que são apaixonadas por fogos e mostrar para eles por bem. O próprio legislativo, Gil, tem que parar de achar que leis são feitas com a população, para a regulamentação também. Então não adianta eu ir lá criar uma lei bonita e dizer, olha, criou a lei, já é lei. Mas e aí? Você tem que ter o controle dessa lei. E isso é função do legislativo também. Então, assim, acompanhar, fiscalizar. Né? Então, assim, a gente já falou isso no púlpito. E se, por exemplo, é lei e tal, eu vejo ia falar uma besteira. Tem a lei do silêncio aqui, né? Tem, pois é, mas uma pessoa que está soltando fogos lá, a quem eu devo recorrer? Chamar a polícia? Tem algum órgão? Tem um número que você liga que eu não recordo agora. Mas tem um número de 3 dígitos, Gildo, que você liga até para som alto, né? Exatamente, a lei do silêncio. A lei do silêncio. Você pode ligar naqueles 3 números e dizer onde é que é. Eu, inclusive, gravei, porque esses dias eram 00:40, o meu filho, né, tá na fase da adolescência, e a gente... ele estava dormindo, ele tinha recém-dormido, era 2 horas da manhã, resolveram soltar fogos ali no Parque dos Poderes. Eu falei, Senhor, questão de 2 minutos de fogo, acordou, eu fui até 6 horas da manhã loitando com ele. Então, e aí acorda eu liguei, eu filmei e liguei, viu, Gino, para esse número, na hora eu procurei no Google e achei. Então as pessoas têm que ligar, porque senão não tem registro, e guardar o protocolo. É verdade. São 12h46, estou conversando com a Carol, presidente da Prodete, e a Adriana, que é voluntária, professora. Marrom, tem participante? Tem? Não? Tem sim, né? Então vamos ouvir aí participante. Com relação ao autismo, a gente tem uma carteirinha já também, né, que auxilia nessa questão de comprovação da pessoa autista, na SAS, Secretaria de Assistência Social do município, né? É uma das poucas coisas que realmente o município tem ajudado com relação a isso. Aqui quem fala é o Felipe, eu sou estagiário de serviço social aqui da AMA, né? Associação de Pais e Amigos Autistas de Campo Grande. E quando você fala também na questão do reconhecimento do poder público, infelizmente há realmente uma grande deficiência, principalmente como foi colocado aí, muito bem explanado pela Carol, na área da saúde, na área da educação. E falta de profissionais adequados e com treinamento, com capacidade para poder estar atuando nas escolas, seja nas próprias salas, os professores de apoio, seja nas salas de recurso, né, e na parte da atenção à saúde também, né. Falta, inclusive, o senhor prefeito honrar com compromissos, né, com a qual ele fez um chamamento público, né, selecionando entidades para prestar atendimento a esse público autista, não cumpriu o edital, né. Então tem muita coisa aí que deixa a desejar, e a saúde, infelizmente, a gente vê casos de pessoas que estavam tendo um bom desempenho, o autista sendo independente e simplesmente parar nesse processo e estar retrocedendo, né? E quando você fala também dessa questão do trabalho que tem que ter, tirar esses mitos, o quão importante aí tem que ser feito isso nas escolas, né? A gente tem vários autistas aí que simplesmente estavam na escola, começou a se desenvolver e simplesmente com uma piadinha, uma risadinha,
né, simplesmente parou os estudos e não quer nem mais saber da educação pública. Tá bom? Abração a todos. Tá aí a opinião e um comentário da falta realmente do comprometimento até do prefeito em relação a cumprir o que ele, né, se compromete a fazer, e muitas coisas realmente deixa a desejar, mas tudo bem. É a opinião dele, vamos respeitar também. A gente sabe que é uma verdade também. 12h49. Vamos a uma informação com a Milena Abreu em relação ao desemprego que caiu, mas ainda atinge 12 milhões de brasileiros. Milena, com você. Giro Notícias. O desemprego no Brasil caiu em julho. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país encerrou o 7º mês do ano com taxa de desemprego em 11,8%. É o menor patamar registrado no ano. Ainda assim, são 12 milhões e 600 mil brasileiros desempregados. No entanto, segundo o IBGE, falta emprego para 28 milhões e 100 mil brasileiros, se forem considerados, além dos desempregados, as pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais, as que estão desempregadas, mas não poderiam aceitar uma vaga no mercado, e aquelas que desistiram de procurar por emprego. O Instituto revelou números também sobre a população ocupada, que somou 93 milhões e 600 mil pessoas em julho, cerca de 1 milhão e 200 mil a mais em relação ao trimestre encerrado em abril. O IBGE destaca, no entanto, que a recuperação do mercado de trabalho tem sido dilatada do trabalho informal e da subocupação. De acordo com os dados, cerca de 41% da população ocupada é de trabalhadores informais, ou seja, pessoas empregadas no setor privado sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e empregadores sem CNPJ, além de pessoas que ajudam parentes. Para fins de comparação, no mesmo período do ano passado, os informais representavam 40,5% da população ocupada. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h55. Eu gostaria que vocês falassem, por exemplo, um ouvinte ligou, da questão dos fogos, que incomodam realmente um público diversificado. Proibir a venda e não o uso. Proibir a venda, mas o cara vai aqui em Terenos e compra, vai em outro lugar. Se não conscientizar, se não educar, fica difícil. Tudo bem, a lei tem que ter, mas a lei no Brasil e nada é a mesma coisa, infelizmente. Então, no meu entendimento, assim, as pessoas precisam começar a exercitar a empatia. Conhecer o outro, saber das necessidades que o outro tem. Então, de repente, a pessoa quer os fogos, mas não tem noção do que aquilo pode causar no entorno. Então, conseguiu dessa maneira, proibindo a venda, foi o caminho que o executivo encontrou, que o legislativo encontrou, é um dos caminhos, mas muito mais do que, como você disse, ele pode ir em outro lugar e trazer e pronto. Então, muito mais do que qualquer outra coisa, conhecimento, empatia. Eu penso que essa é a palavra essencial. Se coloque no lugar do outro, que tem uma sensibilidade mais aguçada para barulho, para... enfim. Carol, qual que é o papel da AMA e da Prodeteia? Tá, boa pergunta. É assim, ó, a Associação de Amigos Autistas, que é a AMA, ela faz o serviço assistencial e atende diretamente a pessoa dentro do espectro, dentro do autismo. Ela é particular? Ela é uma associação de direito privado de interesse público.
Tá? Então, o que é? São as pessoas que procuram esse sistema porque ela recebe o dinheiro de verba pública, e aí você tem lá a fila de espera gigantesca, né, Adriana? Para conseguir uma vaga lá. Para conseguir uma vaga, porque hoje eles só atendem 100 pessoas e só na área da educação, porque eles precisam ainda de verba para atender e profissionais para atender nas áreas de saúde. Os profissionais são contratados, não são voluntários. Não, é uma associação. O que é uma ONG? O que é uma associação? Ela simplesmente exerce o serviço que o poder público não... em parceria. Só existe porque o poder público não está fazendo a parte então dele. Ela auxilia e ele faz esse aporte financeiro, né? Esse auxílio financeiro. A Prodeteia, a diferença da ONG para a Prodeteia é que a Prodeteia nasceu justamente para que a gente consiga aumentar e ampliar esse serviço, tanto é que a Prodeteia trabalha em parceria com a AMA, a gente já conseguiu várias questões financeiras com vários parlamentares em convênio, 3, 4, se eu não me engano, agora vem mais aí. Mas a AMA não está precisando disso. A AMA precisa de profissionais, ela precisa de verba de custeio para atendimento e ampliação desse serviço. A gente já podia estar com 4, 5 AMAs. Campo Grande tem uma previsão de 9 mil autistas só aqui dentro. 9 mil? A gente está tentando o cadastro agora, que vai ser baixado. Vai ser alterado, a gente está num grupo de trabalho, já está na fase final já da redação, com a equipe jurídica do município, com auxílio da associação, e aí, assim, o cadastro vai dar um número real, porque hoje a gente tem uma noção, ano passado a gente tinha 570 autistas dentro do município, na REME, Municipal de Educação Infantil, hoje já são 1.100, então assim, a gente tem noção de que esse número é muito maior, né? Até por conta das quantidades de famílias que tem no grupo. Eu mesmo tenho gêmeos, ali no grupo a gente deve ter umas 12 mães que têm gêmeos, no mínimo, só aqui na cidade. Quantas aí ainda estão sem diagnóstico, que não tem condições de ter um celular para a gente poder informar? Então, o que a gente faz dentro da associação é trabalhar com políticas públicas. A gente não faz atendimento ainda. A gente está auxiliando o município a criar o projeto do Centro Integrado, que vai atender essa assistência. Esse trabalho, né, da política pública tem que ter alguém preocupado com isso. Eu falo que faz muita falta. Se a gente se preocupa muito com o atendimento em geral. Foi isso que aconteceu, foi por isso que a gente nasceu, né? Eu e o Adriano, dentro da associação da AMA ali, a gente sentiu muita falta para criar disso. A política pública. Para conscientizar as famílias, né? Até a importância do voluntariado. Gente, nós somos cidadãos. O que é cidadania? Né? Então a gente veio para isso. Tem uma... Eu já li bastante sobre isso também, mas mesmo assim a minha ignorância esbarra em determinadas coisas. Existe um desses níveis do autismo que são considerados diferenciados em matéria de... Uma palavra, fica até pesado para a pessoa que é autista. Uma genialidade na música, em falar em dominar uma língua, tocar um instrumento... como é que tem diferença? Como é que... Não, é só, é um mito, até outro mito. Existe diferença entre a pessoa com superdotação e altas habilidades e a pessoa com que é o antigo Asperger, que é o autista com altas habilidades, ou alto funcionamento. Tem diferença, porque para ser autista ele tem que estar naqueles 3 níveis pelo menos, que é comunicação, interação e comportamento. Tá? Então, se ele não tem esses 3 e ele tem altas habilidades, ele entra nesse outro nicho. Tá? Então, às vezes confunde, fala, fulano é autista, porque ele tem altas habilidades. É o Messi. Há controvérsia sobre o Messi, Einstein também não tinha diagnóstico. Eu sou muito mais realista. Comentários populares que a gente está na boca do povo. Porque aquilo que acontece, eu tenho 2 filhos, os 2 eram severos quando eram bebês, né? Então, eles tinham o mesmo comportamento. Um deles conseguiu se desenvolveu a falha e a comunicação. Aí não tem dificuldade de interação e comportamento. Mas aí, o que acontece? Se eu não tivesse o severo, eu provavelmente não teria diagnosticado leve. Né? E aí ele tem altas habilidades? Tem. Ele tem uma memória magnífica. Ele fala 3, 4 línguas. E ele mesmo 12. 12. Ele entende, a gente conversa em inglês, ele entende tudo. Mas isso não significa que ele vai ser um médico ou um advogado, né? Igual a gente tem muitas novelas, muitas coisas que desenvolvem esse mito. Mas por quê? As pessoas precisam entender, quando você vê um filme, quando você vê uma coisa, uma propaganda, aquilo é caricatura. Eles condensam para passar em 2 horas uma história inteira. Mas vai ter até um caso agora de um médico, né? Um menino. Tá passando Good Doctor na televisão, muito bem falado, muito bem feito. Muito bom. Nossa,
né, emocionante. A gente tem várias outras séries, o outro é Atypical, né, a gente até tem... Excelente. Nós somos mães atípicas, a gente até brinca, mães atípicas. E outra, a gente já está no tempo regulamentar esgotado. Você tem gêmeos. Existe no mundo o caso, por exemplo, que um dos gêmeos nasce com autismo e outro não? Aqui tem. Aqui em tem Campo também, Grande né? tem. Não necessariamente os gêmeos, os dois. Não. Porque justamente, de novo, São a gente pessoas volta naquilo. A gente não tem uma causa. São Não se pessoas sabe a diferentes. razão. Eles falam em 3 nichos. É o hereditário, o genético, que é diferente, hereditariedade e genética, e o ambiente. Essas 3 causas têm que estar alinhadas. Né? Todo mundo, a gente até teve em 2 de abril, que é quando se comemora o autismo, a gente teve uma profissional vindo falar de genética aqui, de uma empresa internacional, e ela falou justamente essa questão, né, da genética, da predisposição. Por exemplo, a Adriana tem uma menina, eu tenho 2 meninos. O número é para cada 5 meninos, uma menina. O número era maior, era 8-1. Virou 5-1. A gente tem casos de síndrome de Down com autismo também. Isso é um número de 30%. 30% das pessoas com síndrome de Down também estão dentro do espectro. Autista. E não são identificadas. Por quê? Se eu já tenho uma deficiência e a gente escuta de médico. Pra que você vai querer achar cabelo em ovo? Mais uma deficiência do seu filho? Até isso as mães escutam. Mas é importante isso. Muito. Normalmente as pessoas não desenvolvem dentro das terapias, na área de saúde, né, nas 3 áreas, saúde, assistência e educação. Por quê? Gildo, porque se você não tratar se você não tratar, amigo Gildo, jornalista, se você não tratar o autismo, você não consegue fazer com que ela desenvolva nas outras terapias. Então, tem que ser feito o tratamento e intervenção para o autismo, junto com as outras intervenções. Se você não fizer isso, a pessoa com deficiência não vai desenvolver. 1h03. Chegamos ao final. Muito obrigado, Carol, pela presença. Tem mais? Então vamos lá. Sempre trazendo temas relevantes para a sociedade. Percebe-se mesmo a inspiração do céu para abençoar o povo, aonde a Rádio Hora está sendo ouvida, visto que é transmitido via internet para o mundo todo. Deus abençoe mais, graças a Deus. Gino Rondon, cada vez mais respeitado no meio de comunicação pelos bons serviços prestados. Muito obrigado pela participação, pelos elogios. Obrigado também pela presença, Carol, aqui no Presidente do Prodeteia. Foi um prazer conversar com você. Desculpa ter errado seu nome várias vezes, eu tenho dificuldade com o nome. Gino, muito bom o seu trabalho, grata por ter colocado a gente aqui para falar sobre isso, muito importante. Vem a semana de conscientização da pessoa com deficiência aí. Pois é, agora, né? Setembro. Vamos junto. Adriana, muito obrigado pela sua participação também. Eu agradeço a oportunidade. E eu queria lembrar que nós teremos aqui em Campo Grande, agora em setembro, a presença de Tempo Grandim, que é uma mulher... tem autismo, tem um filme dela belíssimo, que foi um dos que me deu base no momento do diagnóstico da minha filha, e ela vai estar aqui em Campo Grande. Ela é dia 26 de setembro. Quem quiser, a gente no site da associação e nas redes sociais da Prodeteia, tem lá o link do Google Forms para a pessoa preencher, porque são só 600 vagas e vem gente do país inteiro. No Glaucio Rocha, 19 horas, dia 26 de setembro. A palestra que ela vai fazer uma palestra sobre autismo. Ela vem, na verdade, porque ela tem um projeto de manejo humanizado, né? A gente fala manejo humanizado, mas é assim, o tratamento que ela tem com os animais, a criação e o trabalho com os animais. E ela tem livros magníficos, a história dela é linda, o cérebro autista. Ela é a nossa meca. Maravilha, obrigado pela informação. 1h05. Obrigado pela audiência. Amanhã, 7 horas, Arthur Mário no Jornal da Hora. E às 12 horas estaremos de volta com mais uma edição do Giro Notícias aqui na Rádio Hora. Um abraço, tchau! Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Cicobi União Mato Grosso do Sul.